Nossa próxima palestra é sobre ecossistema do desenvolvimento econômico e inteligência territorial de Ouro Preto, com Gilmar Barbosa, diretor da Fahrenheit Consultoria e coordenador técnico do Fórum Regional de Diversificação Econômica. Consultor especialista em inteligência territorial, administrador de empresas, especialista em gestão estratégica do turismo e em desenvolvimento de políticas públicas de interesse empresarial. Com a palavra, Gilmar Barbosa. Opa, bom dia. Gente, é bem mais gostoso ser pedra do que vidraça, né? E agora eu vou sofrer, porque depois dessas apresentações exuberantes, né, do Sebastião, da Geralda, né, da Cíntia, da Rosane, né, da Milena e do Toninho, realmente puseram muita pressão sobre mim. Não só sobre o tempo, mas também sobre o conteúdo. Tá? Mas queria, sobretudo, agradecer a vocês, né, que se comprometeram em estar conosco. É sempre um desafio atrair a atenção das pessoas, especialmente quando é para papo cabeça, né? E é muito bom saber que vocês abriram mão das demais ocupações para estar conosco. Queria também falar sobre as duas apresentações que me precederam, né, de como que há sinergia entre economia criativa e agro, né? A gente, quando nós pensamos sobre os temas a serem abordados, e aí o Toninho falou sobre algumas personalidades, às vezes invisíveis, né? Como que o agro está mega presente em Ouro Preto, por intermédio dessa apresentação que o Tião fez, e por muitas vezes passa despercebido essa relevância, né? E cumprimentos pelos 86% de fornecimento, né, da agricultura familiar para a merenda escolar, né? Assim, eu nunca vi uma curva de crescimento tão grande em tão pouco tempo, né? Praticamente em 4 anos, sair de 20% para 86%. Mas vamos lá. Aqui hoje, gente, nós vamos pensar um pouquinho em algumas reflexões. A primeira é o seguinte, gente. O mundo realmente está mais complicado mesmo de ser interpretado. Não? O mundo já foi mais bem comportado. Vocês estão vendo ali, ó, há 20 mil anos o homem assumiu o domínio do fogo, né? Depois veio a escrita ali há mais ou menos 7 mil, 8 mil anos. Era uma curva horizontal. E as coisas aconteciam mais ou menos em ritmo de slow motion. Depois que a prensa de Gutenberg foi inventada, né, mais ou menos aí final do século XV, essa curva começa a se acentuar. Até o momento atual, né, que é expresso ali, ó, pelo surgimento da internet, logo na sequência, aplicativos, softwares, e é o momento mais tenso da nossa história recente, que é o surgimento da inteligência artificial, robótica, biotecnologia, nanotecnologia, tudo junto, misturado ao mesmo tempo. Esse é o mundo em relação ao qual nós precisamos nos georreferenciar. É nesse mundo que a gente vai ter que construir o nosso futuro. E é nesse mundo que a gente vai ter que descobrir a nossa identidade, as nossas principais vocações. Eu acredito que o copo está meio cheio. Há quem diga que está meio vazio, mas nós vamos perseguir o copo meio cheio. E aqui também tem uma abordagem muito contemporânea, né, feita no clássico, né, do Acemoglu, que é Why Nations Fail, né, por que as nações falham, né, que as nações degringolam, e a gente vai fazer uma abordagem positiva aqui, por que os territórios prosperam. É essa que vai ser a nossa leitura. Vamos tentar focalizar aqueles lugares ou os nossos atributos que nos fazem prosperar. E, coincidentemente, né, em finalzinho de 2024, essa turma aí, o Acemoglu, o Robinson, foram premiados com o Nobel, o equivalente ao Nobel de Economia, né? Eu não gosto de ler slide, mas esse é obrigatório ler. Por quê? Porque não tem nenhuma palavra ali que dê para editar. Olha ali, os laureados desse ano em Ciências Econômicas demonstraram a importância das instituições sociais para a prosperidade de um país. Sociedades com um Estado de Direito frágil e instituições que exploram a população não geram crescimento nem mudanças para melhor. É contemporâneo ou não é? Parece que foi escrito semana passada, né? Não por acaso, né? Basta ver os noticiários. Então, sociedades fortes têm organizações sociais fortes, representativas, significativas. Eu trabalho com associativismo há mais ou menos 25 anos, deixa eu olhar o tempo, 25 anos, e o que eu percebo nessa trajetória,
com grupos associativos é que os territórios que dão certo são os territórios em que o terceiro setor é forte, que o terceiro setor tem um alto grau de interferência nos demais poderes, né? E aí, quando a gente tem a figura de uma associação comercial forte, uma CDL forte, um sindicato patronal forte, uma cooperativa forte, 10 cooperativas fortes, isso que é transformador e é isso que demonstra que aquela comunidade sabe trabalhar muito bem o conceito de inteligência coletiva. E a gente sempre utiliza, né, para traduzir inteligência coletiva, o símbolo da colmeia, das abelhas. Vocês já viram um cartão de ponto numa colmeia? Tem meritocracia? Tem, né, Rosane? Né, tem lá participação em resultados? Né? Tem organograma? Não tem, mas funciona bem melhor do que a nossa sociedade, né? Em geral, funciona bem melhor. E é isso que a gente precisa perseguir. Qual vai ser a colmeia social que nós vamos construir, que a gente tem construído? Né? Qual é o alvéolo que tem a minha contribuição hoje, amanhã e sempre? Mas vamos lá. Aí, gente, eu vou passar por alguns slides, né, muito rapidamente, por conta do tempo. Mas tem uma discussão muito antiga sobre desenvolvimento endógeno ou exógeno. O exógeno é aquele que vem de dentro para fora, que é muito comum nessa região, que se instala um grande empreendimento minerário e esse estabelecimento é o indutor do crescimento. Mas isso é uma armadilha, né? Por muitas vezes. É a história da maldição das commodities, né? E as commodities minerais são mais perigosas do que as commodities agrícolas, porque as agrícolas são renováveis. A soja, o milho, você consegue ainda, por meio de uma agricultura regenerativa, você consegue ter um voo solo por mais tempo. Mas o minério não, né? O minério ele tem uma data de validade. A gente sabe que o minério de ferro, no Brasil, provavelmente tem 100, 200 anos de exploração pela frente. Né? Aqui ao nosso redor tem jazidas que vão perdurar por 40, 50, 70 anos. Né? Mas, em algum momento, essas jazidas serão levadas ao exaurimento. E qual que é o nosso plano B? O nosso plano B tem que ser desenhado a partir de hoje. E aí eu trago alguns exemplos, né? Itabira, que está em estado letárgico aí desde 1980, a exploração, aliás, começou nos anos 40, nos anos 80 se acendeu a primeira luz amarela, porque havia uma ameaça de descontinuação da mineração, aí começaram a lavrar o rejeito e a fazer o blending, né, com a mina de Brucutu, em São Gonçalo, e Itabira ganhou sobrevida. Agora está com 10 anos pela frente, provavelmente vai ganhar uma nova sobrevida. Mas a gente vai viver de sobrevida ou nós vamos realmente usufruir a nossa vida social e econômica? São Roque de Minas é um exemplo exuberante, né? Aí já no sentido de se reinventar. São Roque, no finalzinho da década de 70, tinha uma única agência bancária, essa agência foi fechada, e daí para diante, o que se assistiu foi uma debandada muito grande das pessoas para gastar o seu dinheiro nos municípios vizinhos. Porque se não tem banco, né? Quando tem banco é ruim, mas quando não tem, é pior ainda. Né, Joaquim? Né? Se não tiver bancarização, é pior, porque as pessoas vão para a cidade vizinha e gastam o seu dinheiro lá. Mas, felizmente, isso deu um choque elétrico naquela comunidade. São Roque se reinventou por meio de uma cooperativa de crédito e por meio de uma cooperativa de produção. E hoje, São Roque talvez seja um dos casos mais exuberantes de ressurreição econômica lastreada no turismo e no agro. Né? Acho que quem tem tido a oportunidade de visitar atualmente com olhar crítico vê isso de modo muito explícito. Então, São Roque é a nata do desenvolvimento endógeno. Né? Campos dos Goitacazes, né, é das cidades que mais exploram petróleo no Brasil, extremamente significativa a trajetória de Campos, mas ainda é uma cidade com problemas socioeconômicos e estruturais crônicos, né? Até porque na política eles têm um desastre instalado lá já há décadas. E Gramado, que também é um exemplo que a gente pode falar que é meio híbrido, né? Tem um pouco de endógeno e tem um pouco de exógeno. Por quê? Gramado, né, teve uma influência de investidores externos, né, portanto, pessoas que não moravam lá, que não eram do Rio Grande do Sul, mas que começaram a investir na região. E, ao mesmo tempo, valorizou o quê? A exuberância local, o clima local, os atributos locais, a hospitalidade, né, do gaúcho, especialmente em Gramado. Tudo isso foi valorizado e consagrou um destino, um dos principais no Brasil, um dos mais caros, né, com mais valor agregado. Então, são apenas reflexões, né? Qual é o caminho que a gente vai seguir? E aí, né, uma brincadeirinha, diferentes campos, mesmo jogo. Né? Ali, ó, São José dos Campos é a cidade de quê, gente?
Embraer, né? Alta tecnologia. Né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre economias portadoras de futuro, que são as economias que provavelmente daqui a 10 anos, 20 anos, ainda estarão de pé, 30 anos. É essas que nós temos que perseguir. E elas não são necessariamente tecnológicas, mas no caso de São José dos Campos, Campos do Jordão, né? Ali é só porque a gente pegou cidades que terminam em campos, só para fazer a brincadeirinha, né, de diferentes campos, o mesmo jogo. Mas poderiam ser também diferentes campos de jogos diferentes, porque as histórias são diferentes. Né? São Bernardo do Campo ainda está vinculada às economias tradicionais, à indústria automotiva, muita indústria ainda, muita chaminé, entre aspas, mas é um território ainda muito próspero no Brasil, mas olha mais para o retrovisor do que para o futuro. E Campos dos Goytacazes, novamente, né, que também deveria ter se emancipado há muito tempo, deveria ser, talvez, dos municípios mais exuberantes do Brasil, inclusive em relação à qualidade de vida, e, infelizmente, não o é. Né? Agora, a gente vai refletir um pouquinho sobre inteligência territorial. E aí eu vou brincar com vocês na analogia das camadas da cebola. A gente está na era da informação, né? Certamente a inteligência de dados nunca produziu tanta informação quanto agora. Né? A gente já está aí na era dos zettabytes e otabytes, já não tem nem mais letra para qualificar o tamanho de dados que a gente processa. E isso é cada vez mais exponencial. Isso significa também que a gente começou a arranhar as primeiras casquinhas, ali, a mais externa, do tratamento de dados. Eu vou mostrar por quê. Olha aqui né, o quadro do Brasil. Vamos falar um pouquinho do Brasil, depois nós vamos voltar especificamente ao Ouro Preto. Né? Brasil, PIB, 2,7 trilhões de dólares, ali, né, convertindo em nona economia do mundo, oscila entre 7ª e 11ª, 12ª. Né? No ano passado, inclusive, ficou em 11ª, né, para 25, no ano de 25. PIB per capita, mais ou menos 9.500 dólares, né? É a 34ª posição. Então, ó, nona economia, 34ª posição em PIB per capita. Aí, quando a IDH já vai lá para o pelotão do fundo, 84ª, não é isso? E quando se refere ao índice de felicidade, a 36ª de um ranking que integra mais ou menos 140 países. Né? Então, nós não temos uma posição tão louvável em relação ao índice de felicidade. Os campeões são os países nórdicos, né? Holanda, Islândia, a Noruega. Né? É uma contradição, né? Porque são países, inclusive, céu cinzento, muito frios, e a gente orgulha um tanto, né, dessa tropicalidade do nosso estilo de vida. Agora, o que é mais aterrador? Em Gini mede a distância entre ricos e pobres. Quanto mais próximo de 0, menos desigualdade. Quanto mais próximo de 1, maior desigualdade. O Brasil ocupa apenas a 171ª posição no mundo. Né? Então, imaginem, de nona economia, a gente cai para quase do 100ª, para simplificar. Será que isso justifica esse contraste que a gente vê aí das cidades? Né? Vamos falar, né, David, Nova Lima, né? O Vila da Serra, né, e o bairro da Serra, por exemplo. Né? Isso é muito explícito, né? O país que consegue produzir muita riqueza, mas que também tem no seu DNA a desigualdade. É isso que nós precisamos suplantar. É aí que nós vamos precisar invocar a nossa colmeia associativa para fazer um desenho diferente. Pouco mais de 400 municípios brasileiros abrigam a figura de uma grande empresa. Né? Então, ter uma grande empresa, para chamar de sua, é realmente uma virtude, porque é uma exceção. Menos de 10% dos municípios brasileiros exibem essa condição. Mais de 80% dos 5.570 municípios brasileiros ficam escorados no Fundo de Participação Municipal. É a fonte principal de recursos e a prefeitura é o principal empregador. Gente, 80% dos municípios brasileiros. Ali é um arredondamento para baixo, porque dá 80,6, alguma coisa assim. Então, quer dizer, é um quadro que também... Não quero deprimir ninguém, não, viu, gente? A ideia não é deprimir, não. A ideia é fazer análise de dados, né, para nos georreferenciar e nos posicionar. Aliás, daqui para diante tem muita notícia boa, não se preocupem. Aí é o seguinte, aqui eu não vou nem falar, né, mas por que PIB per capita é traiçoeiro? Catas Altas tem o maior PIB per capita do Brasil. Né? Teve essa estatística de 23, agora em 25 parece que vai se repetir a mesma lógica. Né? Mas PIB é a quantidade de riqueza produzida, não é a quantidade de riqueza nos lares das pessoas, no bolso das pessoas. E o que é pior, renda per capita também não, porque renda per capita pega a média. Né? E como o nosso contraste Gini é muito acentuado no Brasil,
tem muito contraste entre ricos e pobres, então isso também não torna esses indicadores confiáveis para a análise que a gente quer fazer. É aí que a gente começa a mergulhar nas cascas da cebola. Vamos pensar um pouquinho na realidade de Ouro Preto, vou falar sobre o CEFEM, né, que é a compensação dada pela mineração, né, o royalty dos minerais, né, dos minérios. E o bolo é dividido da seguinte forma, né, 10% ficam com a própria União, 15% com o município não produtor, mas que tem interferência da mineração, né? Ouro Preto arrecada CEFEM de maneira expressiva por conta disso, inclusive. Então, estar ao lado de um município minerador pode ser mais vantajoso, às vezes, do que estar, né, cravado dentro do município minerador. 15% para o governo do Estado e 60% para o município minerador. E aí é só um quadro comparativo, né? Vou ver se eu consigo enxergar daqui. Nos últimos 10 anos, olha aqui o líder de arrecadação, Congonhas, né, se a gente pegar Congonhas ali, ó, nos últimos 10 anos, vocês vão ver ali ó, que está na casa ali dos mais de 2 bilhões de reais arrecadados com CEFEM. É isso mesmo, tá, gente? Não se assustem, não. Mais de 2 bilhões. Itabira em segundo, e aí vocês vão ver que vai ter uma alternância. Conceição era terceiro, sobe para primeiro e congela a imagem do terceiro. Esse último quadro aqui retrata apenas os últimos 8 meses do ano passado, de janeiro a agosto. Conceição na liderança, Itabirito na vice, então, Conceição com 400 milhões, Itabirito com 300 milhões, Congonhas, né, com algo parecido a 300, Itabira também, né, e Ouro Preto, que não figurava naquela lista ali dos maiores arrecadadores, volta a aparecer, inclusive por conta das novas mineradoras em operação no município e por conta também de ser vizinho de Mariana, né? Então, tem um impacto. Então, vejam, né? Ouro Preto já tinha se emancipado, de certa maneira, de alguma maneira já se emancipou da contribuição, tem independência ainda, né? Porque é uma fonte segura de recursos, fica ao redor de 70 milhões anuais, né? Então, isso faz a diferença para qualquer município, mas já é um município que há praticamente uma década não figura entre os maiores arrecadadores, né? Ali também eu não vou fazer o extrato de todos, mas quanto à população economicamente ativa, né, Ouro Preto está ali com 60%, mais ou menos. Pois não, Davi? Uma pergunta rápida, qual é a relação que você falou aí com o município vizinho? É o seguinte, Rio Acima é vizinho, não é? De vocês? Ah, tá, mas vamos pegar um que não tem. Hã? Grande Raposo, exatamente, a megalópole, né? Raposos deve pegar um quinhãozinho lá de CEFEM. Né? Aí tem que investigar. Porque é o seguinte, gente, o cálculo da CEFEM não é simples, por isso que tem briga de foice entre prefeito por causa da CEFEM. E eu acho que isso que você está dizendo é até de 25, né? Porque agora Nova Lima perde 200 e poucos milhões esse ano. Isso, pois é. E agora tem uma onda de choque, tá? É o seguinte, gente, sabe qual que é a coisa ingrata sobre dados? Por mais contemporâneos que eles sejam, ainda assim a gente olha para o passado. Né? A gente tem que interpretar os dados à luz do passado. Pois não, Rosane? Uma sugestão para expandir essa análise é tentar projetar os números que vêm, por exemplo, da retomada da Samarco, né? Porque ela ficou muito tempo parada, impactou, obviamente, CEFEM, Mariana e em Ouro Preto. Então, se você considerar que ela avança nessa retomada, você pode ter Mariana e Ouro Preto, né, em outros posicionamentos, o que aumenta aí a potencialidade dela também. Obrigado, Rosane. E, pois não. Só mais uma consideração rápida. Vamos lá. Você não? Você disse a respeito da emancipação dos municípios, talvez Campo de Goitacazes seja uma sugestão legal, porque tinha o site lá e vai para um lugar e lá tem problemas críticos, né? Sim. Mas a maioria dos pequenos deveriam ser agrupados dos maiores, porque seria muito mais interessante. É uma lógica, né, gente? Agora, entenda o seguinte, a gente está diante de uma onda de impacto grande em relação à reforma fiscal e à redivisão do bolo de royalties e também da CEFEM. Exatamente. Então, assim, está todo mundo apreensivo porque a interpretação está ainda na mão dos tributaristas. Então, a sociedade está bem perdida ainda sobre esse impacto. Tá ok? Mas aqui é o seguinte, só para rememorar, gente, a primeira coluna retrata 10 anos, a segunda coluna 5 anos, né, os 5 últimos anos, e a coluna de cá, da banda de cá, retrata os 8 primeiros meses de 2025. Então, tem algum impacto da retomada da Samarco,
mas esse impacto vai ser sentido mesmo agora em 26 e provavelmente em 27, né, que eu acho que chega a 100%, né, Rosane? Não é isso? Pois é. 28, né? 28, né? E aí, gente, só para falar, quando se ultrapassa a casa dos 60%, a gente já está na elite brasileira em relação à população economicamente ativa. Então, Ouro Preto também ocupa uma posição bastante privilegiada em relação a esse quesito. Quando a gente analisa o índice Firjan, né, Ouro Preto está ali com uma média 0,75, é uma média considerada intermediária, porque acima de 0,800, que representa bom posicionamento. E o que joga a média para baixo? O desempenho em educação e saúde. Em emprego e renda, né, olhos vistos, nós vamos perceber aí na sequência, o Ouro Preto tem mesmo uma pulsação econômica bastante importante, e a gente vai falar de vários números que atestam isso. Não significa dizer, gente, que o jogo está ganho, né? Aí vou invocar aí, quem falou do Cruzeiro ontem, que tomou lambada, no papel o time pode estar bom, mas na hora que entra em campo, né, e o técnico também pode atrapalhar bastante. Tá? Então é o seguinte, nós temos que pensar bastante nessas lógicas. Né? Aí tem um didatismo natural do futebol. E a curva, né, evolucionária aí da posição de Ouro Preto. Estão vendo ali, praticamente aí, de 18 para diante, né, que seria ali a crista negativa, vem numa ascendente até 23, provavelmente 25, pode ser que tenha ultrapassado a média de 0,80, que coloca Ouro Preto entre os municípios que atingiram um grau elevado, né, de desenvolvimento sob o ponto de vista do Firjan. Quem é que acompanha Ouro Preto? Estão vendo? Ó, da 54ª posição para frente, Nova Viçosa, Betim, São Lourenço, Ubá, Itaúna, Passo, são só cachorros grandes, né? Só tubarões, estão vendo? São só municípios que têm uma economia vibrante. E Juruáia. Só que os melhores estão lá na ponta. Primeiro, Poços de Caldas, segundo, Extrema, terceiro, Alfenas. Então, Pouso Alegre, com certeza. E aí o seguinte, aí a gente começa a observar que tem municípios que talvez com menos atrativos naturais que Ouro Preto, com extensão territorial, inclusive, bem menor, e logisticamente em condição bem inferior, com menos capital humano, mas que desfilam uma posição muito mais notável em relação, pelo menos, ao ranking Firjan. Tá, gente? É só um parâmetro. Aí o seguinte, quero chamar a atenção de você sobre isso, que nós vamos entrar na última parte da minha abordagem para acelerar. A palestra de Joaquim vai ocorrer na sequência, e eu estou preocupado aqui com o tempo. Tá? Se vocês mesmo quiserem, se a prosa estiver ruim, alguém levanta o apito aí que acabou o meu tempo, tá ok? Vocês têm a prerrogativa de qualquer instante falar assim, ó, acelera, por favor. Acelera, Ayrton. Seguinte, fatores de competitividade territorial. Né? A gente tem construído instrumentos, gente, que nos levam a uma melhor definição de qual o caminho que a gente deve seguir. E ali tem um mosaico. Né? Produtividade da mão de obra, e aí tem capital humano, que Ouro Preto tem uma condição interessante, e até falar sobre o seguinte, eu morei em Ouro Preto entre 89 e 2002, né? E a rede hoteleira de Ouro Preto era estereotipada como uma rede hoteleira ruim, não tanto pela infraestrutura, mas muito pelo atendimento. Né? Não sei se vocês têm esse sentimento. E eu tenho vindo muito regularmente e a rede hoteleira está VIP, VIP, VIP. Eu tenho me hospedado em diversas pousadas e realmente o atendimento em Ouro Preto teve um salto quântico excepcional. Quando a gente vai para a produtividade, talvez na indústria, produtividade talvez nos serviços, no comércio, né, pode ser que haja uma percepção diferente de qualidade e produtividade. Mas, particularmente no turismo, eu acho que Ouro Preto teve um ganho qualitativo muito grande. Ambiente de negócios, né, e aí vem a prefeitura ontem, o Felipe falou que está abrindo empresa com 40 horas. Né? A estatística oficial, inclusive, é de 20 horas. Cadê a Suzana? Suzana, Samuel, 20 horas, né, Suzana? Cadê o pessoal da Casa Mineira aí? 20 horas, não é? Eu vi na estatística oficial, no portal da transparência, Ouro Preto está abrindo empresa com 20 horas. É bem nessa direção, gente, abrir rápido, simplificar, diminuir a tributação, né, Vandeir? Tem vários segmentos que tiveram diminuição da carga tributária e desfilar um pouquinho do que foi mostrado aqui ontem sobre o PAD. Né? O PAD criou, inclusive, tem um arcabouço legal de sustentação do desenvolvimento, a criação do Fundo de Desenvolvimento, tem muita coisa interessante. Níveis de endividamento, né? Aí nós vamos ver a bússola do desenvolvimento na sequência, que é um instrumento que a gente tem criado pelo Fórum, e esse é um dos maiores itens de fragilidade social. Vocês imaginem, um cara que está
endividado, que não tem onde, né, uma família, não tem onde deixar o filho, não tem creche, né? Aí pega um ônibus, chacoalha para ir, 1 hora, que é o caso de Belo Horizonte, é 1h30 para ir, 1h30 para voltar, é média, né? Então, o Belo Horizontino perde, em média, 3 horas no trânsito de ônibus. Então, é óbvio que uma pessoa como essa vai ter baixa produtividade, né, Joaquim? É óbvio, né? Se eu não tenho onde deixar o filho, se eu tenho que chacoalhar no ônibus e ainda estou endividado, né, como é que eu vou ser produtivo? Né? E se o meu nível de formação também for precário? Se o meu ambiente social for de convulsão? Então, isso é um fator, né, que a gente ainda não mediu em Ouro Preto, a gente espera medir por meio da Bússola do Desenvolvimento para chegar a algumas charadas. E endividamento não é o problema, gente. O problema é inadimplência. Um certo nível de endividamento é bom para a economia, porque as pessoas pegam dinheiro, transformam dinheiro em investimento em negócio e isso em retorno econômico. Um outro fator é infraestrutura, né? Aí vem mobilidade urbana, Ouro Preto já tem alguns probleminhas aí de trânsito, né? Dependendo do horário, o bicho pega. Acho que alguém falou também aí da trepidação dos ônibus, aí, tem interferência no patrimônio, né? É uma cidade que não foi criada para veículos pesados, talvez nem para veículos leves, né? Deveria ser uma cidade para ser percorrida apenas a pé ou de teleférico, né? Nós temos que reinventar isso, né? Acho que a Rosane falou muito isso, né? Que tipo de economia nós vamos colocar em substituição à atual para brindar essa exuberância, né? Essas provocações que a gente tem feito. E, como diz uma amiga minha, não é pensar fora da caixa, isso é pouco, é ignorar a caixa, né? Ignora a existência da caixa que nós vamos chegar a coisas mais vibrantes. Qualidade de vida, né, é um outro item, que aí vem entretenimento, lazer, percepção de segurança, convívio social, né? Eu também fui estudante em Ouro Preto, havia uma rivalidade nítida entre ouropretanos e estudantes, eu acho que isso está mais pacificado atualmente, ou talvez o meu olhar mudou, mas eu entendo que está mais pacificado. Ouro Preto acolhe melhor hoje também o estudante, entende que realmente é parte da economia. O ambiente institucional, né? E aí nós vamos falar muito de novo sobre redes de cooperação. O perfil empreendedor, né? Economias portadoras de futuro. A gente vai mergulhar a fundo na próxima lâmina sobre isso, né? Uma projeção, inclusive uma abordagem nova que a gente está trazendo, e outros elementos, né? Hospitalidade, place branding, que é uma identidade local, place making, tem tudo a ver com a economia criativa que a gente falou aqui. Vocês já ouviram falar em Veranópolis, no Rio Grande do Sul? Veranópolis se autodenomina cidade da terceira idade. O que vocês acham que tem numa cidade que se denomina cidade da terceira idade? Deve ter hospitalidade, mobilidade, né, respeito às pessoas, saúde, entretenimento, lazer, né, dedinho de prosa, né, é isso. Né? Então, a gente precisa ter uma identidade em torno de nós. Ouro Preto, pela né, pela condição de talvez multi-identitária, né, porque é uma cidade turística, mas vocês viram aí o desenvolvimento rural, vocês viram aí o grande potencial em torno da economia criativa. É também uma cidade do funcionalismo. Nós vamos ver que Ouro Preto tem mais de 7 mil funcionários públicos, uma população de 75 mil. Né? Então, assim, realmente, né, é tudo assim inflado. E aí o seguinte, aqui, isso aqui está com uns remendinhos aí por causa da inteligência artificial. Eu tentei fazer, mas não deu muito certo. Então, eu me senti mais inteligente que a inteligência artificial dessa vez. Olha, extensão só para a gente fazer esse mosaico rapidinho, para a gente entrar nas próximas lâminas. Extensão territorial, 1.200 km². É o dobro quer dizer, Nova Lima e Itabirito cabem dentro de Ouro Preto, gente, só para comparação. Né? Ouro Preto é realmente extraordinário. Miguel Burnier faz fronteira lá com a 040. Né? E Antônio Pereira invade Mariana. Né? Você passa por Mariana, depois passa para Antônio Pereira. Município gigante. Agora, mais importante que isso, olha ali, tem prevalência da Mata Atlântica como bioma, mas também tem manifestações do Cerrado e campos rupestres, que é o candidato ao nosso 7º bioma, né, por causa da sua exclusividade. Então, isso é biodiversidade. Quem tem biodiversidade tem um recurso econômico intangível, que precisa ser utilizado no limite da exaustão. Taxa de desemprego 6,9%, né, já foi, aí, na época da pandemia, esbarrou nos 10%. Pessoas no CadÚni, 27.800, gente. Esse indicador exige atenção. Está ao redor de 30%, mas a título de informação, no Nordeste normalmente supera 60%. Né? Então, Ouro Preto está a 30%. A média em Minas fica mais próxima dos 50% do que dos 30%. Então Ouro Preto está razoavelmente bem colocada nesse quesito, mas se a gente observar, na sequência, o número de pessoas empregadas e o rol de atividades econômicas é pouco, o desempenho é baixo.
Número de empresas, 8.855 ativas. Tem alguma controvérsia, pode ser que seja um pouquinho menos, mas é um número grande, né? Numa população de 75 mil habitantes, quase 9 mil, a gente está esbarrando aí nos 12%, que é considerada cidade empreendedora, né? Tem uma pulsação. E aí, número de empresas nos serviços, 5.300. E aí a gente tem ali um pouquinho de gente na economia criativa, né? Não um pouquinho, mas tem um número significativo e principalmente ligada à alta tecnologia e à economia criativa clássica, que está ali embaixo ali, ó. Número de profissionais da economia criativa em Ouro Preto, 1.568. Só que provavelmente na economia criativa clássica, que é essa das artes, do artesanato, da criação, da criatividade, tem muita, o quê? Informalidade, né? É muito comum. Então, é uma economia submersa. E, para fechar aqui, né, número de servidores. Ali está errado, tá, gente? O número é superior a 7 mil. 7 mil servidores. Então, é muito significativo o número de servidores em Ouro Preto e com salários médios razoáveis. Na prefeitura, talvez com mais oscilação, mas na UFOP e no Instituto Federal, esse número é maior. Eu não trouxe aqui a estatística das pessoas empregadas no terceiro setor, mas também é significativo, e das pessoas, deixa-me ver, número de empresas de construção, 677, e na indústria, 800 e pouco. Então, gente, quando a gente pega esses números, a gente vê, é uma economia já bastante diversificada. O risco está ali, ó, das empresas de construção, a maior parte é vinculada à mineração. E nós vamos ver que é o seguinte, nas economias portadoras de futuro, a construção civil é uma das promissoras, das tradicionais promissoras. E aí, vamos lá. Isso aqui está difícil de ler, porque isso também foi inteligência artificial, não deu muito certo, mas eu vou interpretar para vocês, né? Vocês vão ver aqui, ó, tem mais ou menos aqui umas 9, 10 bolinhas. O que a gente chama de economia portadora de futuro, gente? São aquelas coisas que daqui a 20, 30 anos a gente acredita que vão gerar riqueza, principalmente riqueza e prosperidade. Mais do que emprego e renda, riqueza e prosperidade. Vamos ver se vocês concordam. Construção civil está ali no centro, né? Porque as pessoas vão continuar a morar, né? Isso é óbvio. Mas o que é a construção que está ali, ó? Construções populares, construções de alto padrão, instalações... nem eu estou conseguindo ler aqui agora. Construções sustentáveis, né, que é o conceito mais moderno de construção, instalações industriais e infraestrutura como um todo. Isso vai continuar a existir. Independentemente do mundo, tal como ele for pintado, vai continuar a existir. Ouro Preto ocupa bem esse espaço? Mais ou menos. Essa aqui é a pergunta. Estamos bem ou mal na fita em relação a esse item? Aí vem aqui, ó, administração pública. Vocês acham que vai ter administração pública ou não no futuro? Vai continuar, gente. Não tem como, né? A não ser que a gente vá para a anarquia total, a administração pública vai continuar. Só que vai demandar o quê? Cidades inteligentes, sistemas inteligentes de gestão de recursos de variada natureza, etc. Aí vem, ó, transportes, vão continuar? Né? Mesmo que aconteça o teletransporte, os transportes vão perdurar. Então, ali tem um monte de campos potenciais que nós vamos atuar. Agora, vamos aos bacanas, né? Economia azul. É a economia do oceano. Apesar de, cadê o Marcel? Marataízes ser nossa, né? Do Espírito Santo, nós não temos oceano, né? Não temos. Então, nessa economia, a gente está excluído porque ela não é alcançável sob o ponto de vista territorial. Mas vamos passar para outra legal aqui. Economia criativa, estamos dentro? Nem preciso nem falar, né? Por tudo que foi exposto aqui pelo Tião, Milena e Toninho, é óbvio, a gente está presente quase que em todas as modalidades de economia criativa. Aí vem o setor de tecnologia. Aí tem vários ali, tá, gente? Tem o setor de conquista espacial, robótica, inteligência artificial, produção de softwares, biotecnologia, transporte de última geração. Ali a gente está com um pezinho apenas, né? Por causa é uma fintech, né, grande que tem em Ouro Preto, né, ligada à tecnologia financeira. Então, Ouro Preto tem um pedacinho ali. Aí vem, no campo ali, ó, da saúde e longevidade, economia prateada, né, é um jargão, né, economia da terceira idade. Ouro Preto está bem posicionada. Por quê? Aí a gente tem desde os nômades digitais, que são as pessoas que escolhem onde querem viver, e as pessoas que são atraídas pelas condições locais estabelecidas. É ou não é? Então, Ouro Preto funciona como um eletroímã. Então, a gente está bem posicionado em relação à longevidade. A economia verde, né, que aí envolve, inclusive vamos ter uma abordagem hoje à tarde sobre a economia verde, né, foi iniciada ontem pela Vale, né, para falar sobre os programas pagamento de serviços ambientais, mas também estímulo a produtos, né,
ao empreendedorismo nas áreas de conservação. Então, Ouro Preto ali tem bastante potencial, porque é um município grande, é um município com uma excepcional biodiversidade, e aí vem um centro tecnológico agora da Gorsex. Vai atender a mineração, mas, por correlação, pode atender também setores paralelos. Então, Ouro Preto se posiciona bem ali. Né? Aí vem, se conecta com a economia verde o agro, né? Principalmente o agro de alto valor agregado, e aqui o Tião falou, não falou da pitaia, né? Mas tem pitaia também. Pitaia, melaleuca, parreiras, né? Azeitona, e outros guerigueres aí, né, que estão na rota do crescimento do agro. Tem o Ouro Preto, inclusive pela diversidade de solo, né, diversidade de clima, solo, e tem, inclusive, o mapeamento, o ZAP, né, que vocês fizeram, ambiental. Então, isso é um patrimônio excepcional. Então, Ouro Preto está numa trajetória muito privilegiada em relação a uma boa parte do que a gente colocou em evidência. E aqui, ó, lado de cá, né, economia do compartilhamento, que também provavelmente vai prosperar. Tem as pessoas que falaram aí que, principalmente as gerações Z, né, alfa e beta, já vem com esse espírito de não ter propriedade, ou ter propriedades coletivas, né, investir mais em entretenimento, talvez em educação, formação pessoal, e menos em patrimônio. Né? Então, aí a gente tem que ver se a gente vai conseguir abrigar esses nômades digitais de última geração, que são os alfa, beta, e mais uma parte do vocabulário aí do abecedário. Turismo, entretenimento, cultura e lazer, não precisa nem falar, né, gente? Eu deixei por último, porque nesse quesito aqui, Ouro Preto tem turismo rural, turismo gastronômico, turismo cultural, turismo acadêmico, turismo de aventura, o que mais? Turismo religioso, de negócio, quer dizer, tem praticamente todos os segmentos do turismo, praticamente todos. Né? Então, é óbvio que quando a gente olha para o futuro, Ouro Preto está bem posicionada. E talvez ninguém perguntasse, no centro de tudo isso está o quê? Atuação em rede, né? Porque, assim, se a gente observar, acho que quanto mais a gente projetar o nosso futuro, mais a gente vai ver que cometeu erros em relação ao nosso isolamento, à competição. Então, vamos ter que voltar mais às nossas raízes, né? Associativismo, cooperativismo, né? A trabalhar em conjunto, economia do compartilhamento. Faz sentido ou não, gente? É ou não é? Né? Ficar mais inteligente nesse caso é reproduzir o modelo das colmeias, das colônias. E aí, gente, eu não vou, acho que nem vai dar tempo de falar sobre isso. Eu ia comentar, município frágil são aqueles 80% dos municípios que a gente conhece, que a gente apresentou ali. É o menos um, tá? É o colibri, né? Pela fragilidade, é exuberante, mas é frágil. O município resiliente, ele está numa condição intermediária. Só que é o seguinte, vamos traduzir resiliência para a nossa vida pessoal. O resiliente é aquele que é o seguinte, não, deixa comigo que eu resolvo. É aquele, não, faz tudo em casa, né? Deixa comigo que eu tomo porrada. Deixa comigo que eu resolvo esse problema familiar, eu resolvo esse problema no trabalho. Gente, isso é bom, é gostoso, dá uma ideia de autossuficiência, mas, na prática, é o ó do borogodó. Porque é o seguinte, você está traindo para si responsabilidades que são dos outros. Então, resiliência, na prática, é um conceito que olha mais para o passado do que para o futuro. E aí, o que é resiliência no aspecto da antifragilidade? É o município que tem registrado aumento populacional e atração significativa de adolescentes. As gerações aí, de Z para adiante. E retém, né? Porque quem perde adolescentes confisca o seu futuro, é óbvio. Né? O tecido social mais importante numa comunidade são as crianças, jovens e adolescentes, importante no sentido do repositório. Exibe receitas em alta e despesas em queda. Né? Quer dizer, aí é questão das finanças públicas. Demonstra arrebatador dinamismo econômico e empreendedor com orientação prevalente o quê? Para as economias portadoras de futuro, aquelas que a gente falou ali no outro slide. Apresenta alto aporte de recursos na melhoria da infraestrutura dos aparelhos e sistemas existentes. Por quê? Porque você quer prover melhores condições de vida às pessoas, mobilidade urbana, segurança, habitação, lazer e etc. Munícipes e PJ com adequada taxa de endividamento e, preferencialmente, inadimplência zero, né, que também é um outro fator de competitividade. Cidadãos e empresas com forte inclinação para o consumo local. Quer dizer, como é que foi, Rosane, você falou? Pense globalmente, haja localmente. E valorize o que é local. É exemplo do que a gente tem aqui, ó, a exuberância desses produtos aí. Vamos falar rapidinho ali da jabuticaba, para encerrar, que eu tenho que comentar com vocês sobre indicações geográficas para a gente passar para o Joaquim. Tá, Joaquim? Aquece as turbinas aí, por favor. Tudo bem? Então, gente, não vou falar sobre Gastópolis. Essa é a bússola do desenvolvimento, a gente vai abordar numa das oficinas hoje, que são os indicadores que a gente quer apurar, não só para ter melhor conhecimento dos potenciais de Ouro Preto, neutralizar
o que seja negativo e orientar o município definitivamente para o futuro. Ninguém tem isso ainda na totalidade, provavelmente a gente vai tentar fazer um protótipo nos municípios da região. Aqui é um modelo de marketing territorial, vai ficar também para a oficina, porque a gente não vai conseguir abordar agora. Também o ecossistema do desenvolvimento territorial está entre as entregas do fórum, que é a gente ter política de desenvolvimento, plano de desenvolvimento, fórum de desenvolvimento, aí vem Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Arcabouço de Desenvolvimento, Agência de Desenvolvimento, Fundo de Desenvolvimento, Conselho de Desenvolvimento. No mínimo, essas 8 coisas e mais umas 50 mil em torno delas ali, que são as entidades do terceiro setor, as instituições financeiras, as instituições de pesquisa, os hubs de inovação, né, mais as questões também periféricas, mas não menos relevantes, que é o controle externo dos poderes públicos, para saber para onde vai o dinheiro, se realmente tem sido aplicado prioritariamente nessa condição de construção do futuro. Aí vem a questão regional, né, que é ter agência de desenvolvimento regional, ter conselho de turismo, conselho de desenvolvimento regional, né, criar plataformas regionais, a sopa de letrinhas, que a Rosane iniciou aqui a abordagem sobre os ODS, né, mais recentemente veio aí o ESG, né, tem tudo a ver, né, com o que a gente faz em diversificação econômica, porque nada mais é que isso. Planejar não. Tanto planejar quanto construir, edificar um empreendimento, ao pensar no presente e no futuro, tudo junto e misturado. Então, vai fazer plano de fechamento de mina? Começa hoje, né? Começa lá antes da licença de operação. Né? É essa contagem regressiva que a gente tem que lançar. Esse é o modelo, né, tratado de forma espraiada. E aí, gente, só para acabar, vou falar sobre as indicações geográficas, porque corresponde a uma entrega concreta do fórum. A gente lançou, na segunda edição, o movimento IGMG, né, e aí a gente tem, agora, algumas IGs em andamento na região. Mas eu quero só puxar de vocês a seguinte reflexão. Olha só a jabuticaba. A jabuticaba, né, alguns desses produtos já estavam no ar, mas hoje ela já tem um rol de mais de 16 produtos. Geleia, o molho, a calda, licor, compota, jabuticaba em calda, farinha da casca da jabuticaba, vinagre, xarope, óleos essenciais, sorvete, suco, drink, né? Também quem faz suco consegue fazer drink, é só jogar um pouquinho de álcool, turbinar o produto, né? Tropeiro de jabuticaba, né? Que sai o feijão, entra a jabuticaba, olha que coisa brilhante. Frango ao molho pardo, né? Aí sai o frango, não. Aí o que sai? Sai o molho pardo e entra o o licor, né? Licor não, a calda lá, eu disse o molho, que é o ketchup, tá certo? Aí já está dando tilt, viu, gente? Dormi 2 horas só essa noite, preocupado com o dia de hoje. Pois não, gente? Não tem preço, né? Não por acaso. A produção associada, tá? Que a gente ia falar, já tem uma produção associada. E tem o sorvete lá também, tem embalagem. Oi? Vinho. Chopp. Tá o chopp aqui, ó. Quem é que tomou do chopp já esqueceu que tomou? Hein? Vamos lá. Mas tudo bem, mas tem chopp jabuticaba. Gente, e assim, só para ser singelo, a jabuticaba está no rol dos superalimentos. Ao lado de quem? Açaí, goji berry, né? É superalimento, tá certo? Tem já estudos comprobatórios disso. E principalmente é nossa. A jabuticaba é nossa mesmo, é brasileira, né? É típica do Cerrado. Pois não? Você quer falar do microfone? Tá, por favor. Dá esse aqui para ele. Oi, eu sou ex-aluno aqui da Escola de Minas e moro há mais de 30 anos em Porto Alegre. Tenho casa na Serra, lá em Canela, do ladinho de Gramado. Já fui consultor lá da administração pública. E num evento agora, no Smart Cities, em Nova Petrópolis, em outubro do ano passado, eu tive a oportunidade de ter um diálogo muito forte com o prefeito Nestor Tissot, de Gramado, que, por falta de fóruns dessa magnitude, desse nível de aprofundamento, não aquela coisa rasa, tá? Gramado, ele teve a coragem do gestor público parar emissão de alvarás de restaurantes e hotéis em Gramado por 6 meses, não se concedeu.
tá? E muito menos análise de projeto de edificações na cidade. Por falta de fóruns, é nisso que eu parabenizo vocês, por falta de fórum dessa magnitude, para prever futuro, eles tiveram que fazer como freio e contrapeso, olha, vamos parar. Então, você imagina o que é a construção civil, 0, alvará 0, 6 meses. Tá? E ele teve essa coragem de fazer isso. Botar o pé no freio. Alguém que foi 2 vezes vice-prefeito e está no 4º mandato de prefeito. Então, ele faz para si a meia-culpa de não ter pensado o território para onde ele está hoje. Então, aquela história da longevidade do teu planejamento estratégico de município vem muito forte nisso. Sim. Né? Porque não pensaram nisso, não pensaram do verbo eu estou dentro. Né? Eu estou na 6ª gestão do município. E aí eu aproveito para parabenizar vocês nessa iniciativa de se adiantem, porque senão uma conta chega e aí não é pensar, é travar geral. Vamos trabalhar junto. Nós temos uma inveja danada de né? Gramado e que vocês venham para nos ajudar também. Tá, né? joia. Obrigado. E aí é o seguinte, tem outros produtos, tá, gente? A cada dia eclode um produto novo, estão aqui as produtoras, né, os produtores, vocês vão ver que isso é uma realidade. Eu até perdi aqui o rebolado, mas vamos lá. Aí é o seguinte, é só a última reflexão, tá? A gente tem que retornar à nossa ancestralidade. Vamos ver por quê. Das panelas de alumínio para as pedras-sabão. Né? A pedra-sabão, gente, tem... Professor, como é que é mesmo? Tem magnésio, ferro, cálcio, o que mais? São 4 elementos, né? Não é isso? Quem é que se lembra? Eu sei que são 4, Bruno deve saber. 4 elementos, né? Magnésio, que o pessoal paga horrores aí para fazer reposição de magnésio. E ela é muito mais inteligente sob o ponto de vista da sustentabilidade. Né? Gente, é retornar à ancestralidade. Aí o seguinte, do sanduíche para as quitandas seculares de Minas. E aí nós tomamos pastel de angu aqui ao lado, queca, cuca. Tem açúcar? Tem, mas é bem menos pior do que essa baboseira do fast food. Do uísque para o licor de jabuticaba. Né? Dá para fazer a cabeça com um produto local, regional, em grande estilo. Né? Do fast food para o slow food, né? Que é a experiência que todo mundo falou aqui, né? Turismo regenerativo, criativo. Né? Do milkshake, gente, aí saiu errado. É do milkshake, né, para goiabada cascão ali, tá certo, tinham outros produtos ali, mas é isso, goiabada é o quê? São Bartolomeu, né? Porque aí a gente fica preso também aos produtos do fast food e a gente tem aqui São Bartolomeu, acho que com dezenas de doces diferenciados, né? Isso, quer dizer, aliás, tem várias preciosidades, é só a gente ter um olhar um pouquinho mais atento e atuar como um porta-voz dessas delícias, dessas coisas diferenciadas. Do ketchup, gente, para o ketchup de jabuticaba, que, na verdade, é, né, o molho de jabuticaba. Né? E a gente brinca que a gente vai comprar 2 brigas, uma com a Coca-Cola, porque o refrigerante da jabuticaba dá de 10 em qualquer refrigerante e é muito mais gostoso e saudável. E o ketchup também, né? A Heinz também já está de olho aí na galera da jabuticaba. Dos refrigerantes para o suco e, para fechar, né? Só nessa região tem um potencial de mais de 20 indicações geográficas. Vocês imaginem, Ouro Preto tem potencial para 4. Né? A da jabuticaba, que já tem sido trabalhada, a prata do Santo Antônio do Leite, as pedras-sabão, tem 2 polos, né? Santa Rita, Cachoeira do Campo, tem Mariana também. Tem o café que está surgindo aí, acho que onde é que estão os cafeicultores aí? Já estava o grupo aqui da cafeicultura, né? Mas já disseram que tem potencial também. Aí ao redor tem pastel de angu, em Santa Bárbara tem mel, tem o queijo entre serras. Né? A lista não para de crescer. Fomos a Nova Lima, tem a queca. Eu descobri a lamparina, que eu nem conhecia, e que é um produto também fantástico, ligado à cultura inglesa. Né? Excepcional. Gente, acabou, né? Tinha mais coisa para falar, mas o que eu quero dizer, quanto mais a gente retornar à nossa ancestralidade, especialmente em Ouro Preto, mais nós vamos nos reconciliar com o nosso futuro. Obrigado. Obrigado, Gilmar. Parabéns pela palestra.